Está procurando dicas de livros para você e para toda a família? Então você encontrou o lugar certo. Vai conhecer um dos maiores escritores da literatura infantil de todos os tempos, uma escritora que conta uma história de personagens bem brasileiros e uma obra que fala sobre a desvalorização dos professores. Está no ar o Clube do Livro aqui no Educação. Meus convidados são o ator, arte-educador e contador de histórias Leandro Pedro, a professora de criação literária do SEAT, Ninfa de Freitas Parreiras, e a professora doutora do Centro de Ciências Humanas da Unirio, Maria Aparecida Silva Ribeiro. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com você, Ninfa. Qual foi o livro que você trouxe pra gente aqui no nosso Clube do Livro? Eu trouxe o Donana e Titonho, um livro bem fresquinho, ficou pronto há pouco tempo, agora em 2018, né? Você que escreveu o livro? Eu que escrevi, ilustrado pelo André Neves. É um livro que fala de um casal de catadores. Eles se conheceram quando crianças. Né? É um casal do interior de uma cidade brasileira ou das muitas cidades brasileiras. E eles construíram uma família juntos. Eles namoraram, casaram, tiveram filhos, tiveram netos e tinham uma casa e os filhos também trabalhavam nessa área, né? E aqui é uma história de amor, de trabalho, de luta, mas uma história também de dois personagens que não são visíveis na sociedade. Não, né? Isso eu achei fantástico. Inclusive, quando eu abro o programa que eu falo para vocês aí em casa, há uma história de personagens bem brasileiros, é exatamente disso que eu estou falando. Como é que foi essa inspiração de você falar exatamente de pessoas que têm uma profissão, uma vivência que para a maior parte da sociedade é invisível? Vamos dizer assim. Olha, Dani, eu não sei te explicar muito bem, mas eu sou muito assim... sensibilizada com essas pessoas, né? Em geral, minhas histórias falam muito de abandonos, de pessoas que são abandonadas pela sociedade, que não aparecem, que não são valorizadas, cujo trabalho é um trabalho que passa desapercebido. E eu fiquei muitas vezes tocada assim, por pessoas que eu via na rua, vivendo como catador, né? E comecei a escrever e durante uns anos eu fiquei esboçando essa história, fazendo esse texto. Foi quando eu tive a ideia de publicar e o André topou logo e a gente fez a história desse casal de catadores que, na verdade, fala muito de muitos brasileiros que trabalham com alguma coisa também que é extremamente importante, que é o lixo. A gente produz uma quantidade de lixo enorme, Que trabalho importante, porque as pessoas, de vez em quando eu falo aqui no programa, as pessoas acham que assim, elas descartaram o lixo desaparece, né? A varinha de condão, plim, desapareceu. Eu acho que todo mundo tinha que ir num lixão, num aterro sanitário, que agora já não é mais permitido lixão, né? Mas para ver o lixo, para poder aprender a coisa de não descartar, assim, da doação, da reciclagem. Nossa, que trabalho bonito, que coisa legal. Quer dizer, pessoas que são abandonadas, mas que você não abandonou com a tua obra, com a tua arte. Muito legal isso, né, Leandro? Quando você... Por exemplo, você que trabalha com contação de histórias, olha que história legal para contar. Não, super bonito, né? E aí eu adoro a estética do André, assim que ela trouxe, eu estava antes, né, falando do André, como é bonito o livro e delicado, né? E falar dos problemas sociais na infância, como é importante, como é rico isso, né? Desde a infância falar dos nossos problemas sociais, dos nossos lixos, do que acontece com eles. Eu estou encantado até agora com o livro. Vai, fala, Ninfa, você estava falando, eu te cortei. Eu acho que assim, o livro não tem uma proposta didática, mas ao mesmo tempo pode sensibilizar as pessoas, primeiro pela valorização, né, das diferentes profissões que existem. E em segundo lugar, que nós somos responsáveis pelo nosso lixo, né? Sim. Eu acho que me espanta muito também a quantidade de lixo que se produz e o que não se faz com isso. Então, a história de Donana e Titonho é uma lição de vida para a gente também
prestar mais atenção no planeta e nessas pessoas que pouco aparecem, que pouco são valorizadas, como esses que catam aquilo que não serve mais para a maioria, né? Como é que é a reação dos leitores, das crianças, dos pais, por você trazer uma história infantil com um tema assim tão atual, tão importante, mas tão, vamos dizer assim, árduo também, né? De falar de uma vida que não é uma vida fácil, é uma vida dura. Olha, eu tenho tido boa acolhida, né? Eu acho que o André também, o ilustrador, ele escolheu uma linha de trabalhar com as brincadeiras das crianças, que elas faziam com os restos, e eu acho que as pessoas e os leitores têm se identificado com isso. As pessoas adultas, no sentido de lembrar a sua infância, de que você um dia brincou com uma lata, por exemplo, fazendo um pé de lata, ou você brincou com uma pipa que você fazia em casa, né? E as crianças têm gostado. Eu já fui a algumas escolas e alguns projetos também. Lá em Porto Alegre eu tive a oportunidade de ir numa escola e eu acho que é uma maneira assim de mostrar que tem também vida nisso, né? Nessa função de você catar aquilo que não serve mais e ao mesmo tempo muita coisa que não serve mais você também pode transformar para alguma coisa útil para você, alguma coisa lúdica, alguma coisa para você brincar, para você se distrair. Então, assim, eu tenho ficado com essa expectativa de ver como que vai ser, né, esse curso desse livro, mas até agora tem me dado muitas alegrias. Quais as partes mais marcantes do livro para você? Essa parte que eu estou aqui com ele aberto, né, que traz essas brincadeiras, eu acho que a brincadeira é fundamental na vida das pessoas. E não precisa muito. A gente vive falando isso aqui, nós já fizemos inclusive oficinas de brinquedo. Como é que produz um brinquedo com material reciclável? Quer dizer, dá para fazer. Isso. Eu acho que o que me toca mais é essa capacidade de transformação que nós todos temos, de pegar alguma coisa que parece lixo, mas que pode ser um outro objeto lúdico, um objeto de entretenimento, e nós precisamos do brinquedo, da brincadeira. Sim. Não consigo pensar uma infância sem brincadeira, né? A brincadeira nos estrutura, ela nos dá a possibilidade da gente se conectar com a fantasia, com o que não é real, com o que é mais fantástico, e a gente precisa disso para viver, a gente precisa do sonho, né? Com certeza. Seria a nossa vida sem sonho. O homem sem sonho. Então eu acho que essa parte aqui me toca mais, essa possibilidade de transformação, porque eu acho que a vida da gente é feita disso, de você também transformar os sentimentos, você transformar as suas isso que coisas. eu estava pensando, que quer dizer, é uma história assim, que inspira não só para a transformação de um material, mas para uma transformação que é inerente à vida da gente, né? Quais são os nossos lixos e o que a gente pode fazer dos nossos lixos? Maria Aparecida, por favor. E é interessante como a própria autora, né? Que bom que ela está aqui presente, eu posso fazer esse elogio assim de viva voz. Ela consegue fazer essa transformação também com o sujeito, né? Que é o catador de lixo, que às vezes está invisível, está ali andando pela cidade, pelas ruas da cidade, maltrapilho muitas vezes, sujo muitas vezes, mas você consegue dar essa luz que a literatura transporta para a vida dessas pessoas e transforma essa pessoa num personagem literário, né? Exato, num protagonista. exato. Então, esse mesmo movimento que você fala do livro, né? No livro, em relação aos objetos, você também faz com os sujeitos. Interessante. É um prazer a gente conhecer. Você observa isso, Maria Aparecida, assim, nas dissertações, nos trabalhos acadêmicos, uma preocupação em trazer mais o real, em derrubar os muros entre a escola e a sociedade, no trabalho pedagógico? A gente percebe muito isso, né? Principalmente em relação às juventudes, né? Os alunos que chegam com essa vontade de fazer coisas diferentes, né? Na pós-graduação, por exemplo. Então, trazer esses objetos, na verdade, sujeitos de pesquisa, dentre, muitas vezes, segmentos da população que são assim completamente esquecidos.
Então essas pessoas se transformam em sujeitas de pesquisa, a ocupação delas é valorizada por meio da pesquisa acadêmica, o conhecimento, os saberes que eles trazem dessas ocupações, muitas vezes invisíveis, aparece na forma com que eles são, de alguma maneira, representados e trazidos para o espaço acadêmico. E assim vamos nos tornando mais humanos, graças a Deus. Leandro Pedro, qual foi o livro que você trouxe pra gente? Eu trouxe 2 livros. Um é muito difícil para mim ainda a pronúncia do nome dele, que é o Dr. Hans Hofmann. O autor, o Hoffman, né, ele escreveu esse livro que é o João Felpudo, ou Histórias Divertidas com Desenhos Cômicos. E esse é um livro muito antigo, de Mostra lá pra 1844. E o mais legal é que nessa época, né, os escritores e os ilustradores estavam muito preocupados em desenhos muito realistas. E aí ele resolveu que não queria dar esses desenhos, um livro assim tão convencional para o filho dele, ele resolveu fazer uma publicação. E é um livro que é muito divertido, é um livro muito engraçado. E ele acabou, essa publicação não era para ser uma publicação, não era para ser vendida, era uma coisa pro filho. Era uma coisa exatamente, especialmente pro aniversário do filho dele, que era um presente especial pro filho dele. E ele acabou se tornando um dos maiores escritores. Sim, e assim, quando infantis. ele foi publicar, umas 5 gráficas não queriam, porque achavam grotesco aqueles desenhos, achavam feios. E aí ele falou assim, não, então já que ninguém quer, eu vou fazer uma autopublicação. Deu para alguns amigos também. Todo mundo gostou muito, e daqui a pouco o livro que ninguém queria, todo mundo queria muito, e foi muito bem vendido. Na época foram mais de 3.000 cópias, isso para 1844 era muita coisa. E né? qual é desse João Felpudo? João Felpudo é um rapaz que ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de lavar a axila, ele não gosta de cortar as unhas. Então ele é uma criança, na verdade, nada mais do que convencional do que todas as outras crianças. E aí, claro que muito estereotipado, né? E aí o pai escreve sobre essa criança que vai se tornando grotesco, vai se tornando quase que um bicho, tá vendo? Porque ele não gosta de higiene, exatamente. Os cabelos, Black Power. É muito legal esse livro. Claro que é um livro muito antigo, tem algumas críticas a ele, né? Por exemplo. Mas tem alguns contos aqui, é de uma época que eu acho que assim, eles poderiam ser melhor, a releitura pode ser uma outra, né? Depois, no outro momento, talvez a gente possa contar. O próprio João Felpudo, como ela falou assim, o João Felpudo tem um Black Power, né? Parece um Black Power. Eu não sei se é interessante ter hoje, por exemplo, na contemporaneidade, um desenho com Black Power, entendeu? Entendi. E associar, exatamente. Associar. Isso, ótimo, obrigado, professor, exatamente isso. Eu acho que não tem a ver, né, nessa Poderia relação. ser um cabelão escorridão, Pode ser grandão. outra coisa. É claro que assim, a gente está falando de uma época, de uma também, releitura. Porque aí os homens tinham cabelo, né, mais aparado. E assim, em 1800 e pouco, como é que 1844, isso na cidade dele, né? São todos brancos de cabelo liso, então não existia, poucos deviam ser qualquer outro de alguma cor negra ou próximo disso, né? Sim. Na Alemanha eu acho que o que vale aí são as unhas, né? Sim, essa exatamente. transgressão do personagem Mas o que eu é digo, muito assim, bacana. como a Ele releitura, transgride tudo, claro, né? como releitura a gente pode hoje já modificar algumas coisas. Então, por exemplo, acho que o cabelo dele poderia ser algo que a gente poderia hoje já modificar. Mas enfim, são outras questões. Mas tem essa mensagem da coisa da higiene, né? Vamos o nos livro cuidar. É muito legal. Tem muitos outros contos que são maravilhosos. Professoras, vamos falar sobre isso um pouquinho? Eu acho que numa atividade você não precisa proibir, você pode mostrar e até despertar um senso crítico. O que a gente está conversando aqui, conversar com os alunos. O que vocês acham? Claro. Esse livro, para mim, é uma marca de uma rebeldia, que eu acho importante, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Emília do Lobato, que é uma personagem rebelde, né? Sim. Contestadora. A gente tem a Pippi Meias Longas, por exemplo, na literatura sueca, né? Da Astrid Lindgren, que é também uma personagem assim transgressora. E esse João Felpudo, esse Struwwel Peter, ele é totalmente transgressor, porque ele está indo contra aquelas leis, aquelas regras. Então eu acho isso super bacana. Toda criança tem um dia que não quer tomar banho, ou pré-adolescente, adolescente. Não quer cortar as unhas, né? Não quer escovar os dentes. Todo mundo teve esse dia, pelo menos um. Então ele é um personagem hoje
muito necessário. Eu gosto né? muito, gosto muito das outras histórias também que tem nele. São todas transgressoras, são todas assim, crianças rebeldes, tem uma aqui que é a criança que acende um fósforo sem os pais verem, e aí ela pega fogo, e morre. E aí termina a história. E tá tudo bem, por que não? A gente não vai falar de morte com crianças, Sim, né? Por que sim. não? É uma história, E é uma né? história, né? Porque às vezes tem todo um... Hoje em dia, né, principalmente no momento do cuidado, não tem que ter cuidado, não pode falar isso. E esse livro de 1844, ele fala de coisas grotescas e Porque, na aterrorizantes, verdade, que é eu muito acho que divertido. o que confundem muito é o seguinte... não é que não possa falar, é o como a gente vai falar. Exatamente. Porque eu não sei se vocês concordam com isso, mas assim, se é pertinente à vida e é uma curiosidade da criança, ou tá numa obra que a gente vai ler ou vai, enfim, mostrar para a criança, é importante que a gente discuta. Agora, como a gente vai discutir? Você vê uma obra dessa que você já me deu 2 leituras, a leitura original dela, vamos dizer, a sua leitura original dela, uma segunda leitura já baseada na questão do cabelo. Sim. Você já vem com uma outra leitura que tem a ver com transgredir, com essa coisa, né, necessária em alguns momentos da nossa vida, contra coisas da gente mesmo, né, contra as nossas convicções. Então, assim, eu acredito que não exista assunto proibido, mas assim, a forma como a gente fala do assunto. Acho que é assim que a gente quebra Como coisas. você Ou colocado, contextualiza também. Muitas vezes é Sim. necessário você contextualizar historicamente ou em relação àquele espaço, aquele local, aquela época, enfim. Isso, Porque fundamental. eu acho esse você livro pode dar muito história, atual, né? Com certeza. importante- Mas você pode falar de história aí na questão do cabelo, né? É importante que esse mediador, né, essa mediadora, quer dizer, a professora que vai apresentar esse livro, ou a mãe, ou a avó, a pessoa que vai apresentar a leitura a essa criança, tenha esse papel mesmo, né, de alguma maneira, abrir um espaço de discussão, de reflexão sobre isso. Porque mesmo o Black Power, né, a própria expressão Black Power remete Sim. a essa transgressão. Sim, Né? sim. É o poder, quer Poder. dizer, é o poder de você ir contra a uma determinada situação normatizada, Sim, né? sim. E no caso do João, é o João Felpudo, né? Felpudo. No caso do João Felpudo, em uma época em que os cabelinhos, né, eram todos caracolados e brancos, umas peruquinhas, né? Ele vem com um cabelo que, independentemente sim, da verdade. etnia, super né, como a Aninha Verdade. coloca, é uma É transgressão. um cabelo E revolucionário. no caso da morte, a morte, como você falou, faz parte da vida, né? Eu me lembro da história da Dona Baratinha, em que no final Dom Ratão morre afogado dentro do caldeirão feijão. de feijoada. Do que feijão. eu conto como feijoada. Feijão, E aí a criança começa a ter o contato com a morte, né, por meio de uma história em que ela vai elaborando, né, esse elemento e assim, diante de uma morte que ela fatalmente um dia vai ter que se defrontar, né, com algum tipo, a morte de algum Sim. conhecido, nem que seja do animalzinho de estimação, aquele tema não é absolutamente novo Sim. para ela, né? Ela já elaborou de alguma maneira através da literatura. E aí, Maria Aparecida, a gente não pode deixar de falar da figura do professor. Você falou aí do Exatamente. mediador, né? Seu livro fala sobre a desvalorização do professor, essa figura tão importante que vai falar de vida pra gente, que vai dar várias interpretações, possibilitar as várias interpretações. Como é que é isso no seu livro? Esse livro, ele na verdade chama-se Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Ele é produto de um grupo de pesquisa de uma equipe interinstitucional, né, várias instituições de pesquisa, como a Universidade Federal Fluminense, a UERJ, a UFRJ, a Unirio, dentre outras, formou esse grupo TESE, né, que é uma sigla que tem a ver com trabalho, com educação e com saúde também. Fala sobre a carreira docente como esse espaço, né, ao mesmo tempo de luta, de resistência, mas também um espaço muito definidor dos rumos dos quais a sociedade, pelos quais a sociedade tem optado, né? Então toda essa intervenção, digamos assim, toda essa transformação pelas quais a educação pública tem passado, cria um impacto direto na trajetória desse professor, né? Tanto o professor em formação, nas licenciaturas, como o professor que está neste momento em sala de aula, né? Aquela professora que precisa suspender as aulas por alguma
atividade, alguma ocupação, né, na comunidade em que ela atua, aquela professora que acolhe crianças que são vítimas da violência urbana ou da violência doméstica. Então, até que ponto o professor, a professora, embora não tenha essa formação, né, nas suas licenciaturas, ele e ela precisam se formar em serviço para dar conta dessas demandas. E essas demandas eu falei de coisas extremas, né? Mas mesmo desses temas que foram trazidos aqui, né, pelos autores, essa formação do professor também precisa dar conta desses temas emergentes, né? Dessas Polêmicos, discussões, né? polêmicos, e lidar com isso para se tornar esse mediador, né, esse facilitador da construção do conhecimento em sala de aula. Então o livro vai muito por esse caminho, né? Não apenas da questão da precarização, né, ou desvalorização do trabalho docente, mas também da importância que esse docente assume, né, na nossa contemporaneidade. A nossa sociedade cada vez mais precisa de bons professores e boas professoras. Você falou tudo, e assim, a gente, em alguns municípios do Rio, ainda no município do Rio de Janeiro, não, mas em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro isso é possível. Quando eu fiz concurso público, eu já fui professora do município, e eu comecei a dar aula muito cedo. Antes do concurso, eu comecei a dar aula com 17 anos num projeto do estado, eu era bolsista, então metade do tempo eu estudava construtivismo e a outra metade eu dava aula num CIAC, que depois virou CAIC, que é tipo um CIEP. Isso. E depois, eu acho que já com uns 20 anos, eu passei para o município e comecei a dar aula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu só tinha feito o 2º grau, que eu fiz o normal, então naquela época era possível fazer só com o normal a prova. Hoje no município do Rio você tem que ter pedagogia. E a gente se depara, a gente vai começar a trabalhar com crianças em comunidades de baixa renda, onde a gente vê o tráfico passar com, né, armas de grande porte na quadra, tráfico de drogas, violência doméstica. Professores com 17 anos de idade, com 20 anos de idade. Então, eu lembro de situações em que os alunos vinham me falar uma coisa e eu simplesmente não sabia o que dizer para eles. E aquilo me impactava de uma forma que eu ficava pensando, porque eram experiências de vida que aquelas crianças tinham, que eu não tinha enquanto ser humano ainda. Então, eu queria saber como é que seu livro, que esse livro que você trouxe, trata desses assuntos, porque realmente existem situações em que a graduação, a pós-graduação, não sei, mas acredito que não dê conta. Tem uma coisa de experiência de vida, de maturidade, de experiência profissional que a gente vai adquirindo ao longo. Então, nesse sentido, assim, o papel do professor, a sensibilidade, que aí eu acho que pode ser algo trabalhado sim na graduação e na pós, podem ajudar o professor a dar conta. Como é que o livro trata disso? Bom, o livro trata da formação, para começar, né, da formação inicial dos professores. Então, a importância das ciências humanas, né, na formação desse professor que vai lidar com questões que, como você bem disse, são questões que ultrapassam a sua experiência de vida. Então, muitas vezes, nós temos classes, né, sociais completamente diferentes e até apartadas do ponto de vista da convivência cotidiana, ali dentro da sala de aula, precisando conviver e precisando de um aprendizado mútuo, né? Porque quando a gente entra numa sala de aula de um determinado bairro, ou comunidade, ou favela, né, como a gente prefira chamar, em que as crianças têm muito mais experiências em alguns temas do que nós, então nós, professores e professoras, temos que ter a humildade de saber que naquele momento aprendemos com aquelas pessoas. Muito, né? muito. Com aqueles pais, com aquelas mães, com aquela comunidade do entorno. Então, por exemplo, o nosso livro, ele pesquisa o impacto das reformas, né, das mudanças, dos projetos pedagógicos dos cursos. E agora esse tema é super oportuno, porque acabou de sair uma nota de que em breve nós teremos uma base nacional curricular para as licenciaturas, assim como já temos para a educação básica. Né? Então, até que ponto essa base nacional curricular ela vai homogeneizar uma coisa que não é homogênea? Então, o modo de se trabalhar, né, a fundamentação teórico e pragmática de um professor aqui do Rio de Janeiro é diferente de um
professor do Maranhão, sim, né? sim. Um professor de Belém do Pará, um professor de Santa Catarina. Então, até que ponto a gente tira essa oportunidade das ciências humanas, sim, darem conta dessas discussões nas licenciaturas? Para quem que se recomenda essa leitura? Mostra um pouquinho mais a capa ali para a câmera 2. Eu recomendo essa leitura para todas as pessoas que estão pensando a educação brasileira. Desde os gestores da educação pública até os professores, né, os professores das licenciaturas e os professores da educação básica. É uma pesquisa, é um livro para a gente, mais do que ler, estudar, porque ele abre para pesquisas que você pode vir a fazer a partir das indicações bibliográficas, né? É um livro que faz uma coletânea também de políticas públicas, mas que remete desde o século XVI, por exemplo, né? Que preciosidade. Exatamente. As pessoas estão pesquisando, esses grupos que têm pesquisado, esses coletivos, eles estão trabalhando quase que numa resistência, porque a cada política pública que aparece e que de alguma maneira intervém no trabalho de sala de aula, de escola, os grupos estão se organizando para dar conta de material, para debate, para discussão, e é uma oportunidade ótima estar aqui falando com pessoas que estão produzindo para as crianças. A gente também está produzindo para essas crianças por meio da formação desses professores. Com certeza. Né? É uma ponta e a outra, Exatamente. né? Muito legal. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Estava sumido aqui do programa, voltou. Obrigado. Parabéns e muito bem-vinda. Volte sempre. Vamos falar mais de educação de uma ponta a outra, porque educação é para o resto da vida. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Ditado popular, dito pelo griot, Sotigui Coiatê. Cansada, eu ia cair para sempre. Para não cair, me encostei num muro, mas esse desmoronou. Me agarrei então numa árvore, que quebrou. Nesse mesmo instante, um homem forte apareceu e me deu a mão, mas caiu junto comigo. Quando achei que ia cair para sempre e nunca mais me levantar, a esperança apareceu e me segurou. Podemos perder tudo na vida,